Vamos fazer agora o cálculo, a determinação da probabilidade, né? Acumulada entre valores x1 e x2, né? Probabilidade acumulada entre x1 e x2. Então eu tenho dois valores, né? Dois limites de integração. Eu não quero integrar agora, na realidade, de menos infinito até um valor x. Eu quero integrar de um certo x1 até um certo x2, que é bem útil esse tipo de coisa, né, em alguns casos. Então eu quero fazer o seguinte, né? Eu quero fazer o cálculo de x1 a x2, da minha fzinha de x, que é a distribuição normal, e isso vai ser o seguinte, né? Considerando aquela definição que eu falei anteriormente, aquela forma padrão, né? Eu tenho que trabalhar com a forma padrão, que é o que usa a função erro lá, que é o que eu tenho padronizado, inclusive, aí nas tabelas, nas calculadoras de função erro, né? Isso aqui seria uma coisa assim, olha. Seria como se eu estivesse calculando a integral de menos infinito até x2 do fzinho de x dx, menos a integral de menos infinito a x1 de fzinho de x dx. Tá vendo aí? Eu posso calcular assim, né? A integral de x1 a x2 da minha distribuição é a mesma coisa que eu calcular de menos infinito até um certo x2 superior, né? Estou supondo aqui, por exemplo, x2 maior que x1. Não precisaria de fazer isso não, né? Mas eu estou supondo aqui, né? x2 maior que x1. Então eu integro de menos infinito até x2. E depois vou subtrair dessa área a integral que é de menos infinito até x1, que o x1 é menor que x2. Então eu vou fazer essa operação aqui. E aí, considerando essas duas integrais aqui, ó, elas estão naquela forma padrão, né? Essa integralzinha aqui, ela vai ser justamente o seguinte, vamos escrever por parte aqui, né? x1 a x2 do fzinho de x dx. Essa integralzinha aqui vai ser o seguinte, ó. Vai ser 1 mais f da quantidade, né? Aqui é 1 mais f do meu x2 menos mi raiz de 2 vezes sigma, né? Sobre 2, né? Esse aqui é o resultado dessa integral, né? 1 mais f de x2 menos mi sobre raiz de 2 sigma, menos essa outra parcela aqui, que é o resultado dessa integração, né? 1 mais f dessa quantidade, que é o x1 menos mi sobre a raiz de 2 sigma. Isso tudo aqui sobre 2. Então, pessoal, olha só, aqui eu tenho um fator 1/2, aqui também menos 1/2, esse fator 1/2 vai cancelar, né? Esse fator 1/2 cancela, e aí eu vou ter o resultado dessa operação, né? Uma coisa assim, ó, a integral de x1 a x2, que é a probabilidade que está acumulada naquele intervalo, né? Vai ser simplesmente essa operação aqui, ó, tá vendo aí, ó? O fator 1/2 cancela, e aqui eu vou ter um meio de f do x2 menos mi raiz de 2 sigma, né? F de x2 menos mi raiz de 2 sigma, naquela forma padrão, menos, deixa eu botar esse 2 aqui mais para cá, hein? Tá ficando meio grande. Menos o f do x1 menos mi raiz de 2 vezes o sigma. Isso tudo sobre 2. Tá vendo aqui, ó? O resultado dessa operação, né, de integrar de um certo valor x1 a x2, é simplesmente fazer isso aqui, ó.
f do x2 menos bi raiz de 2 sigma menos f do x1 menos bi raiz de 2 sigma sobre 2. Ou seja, considerando aqui primeiro o limite superior, que é o x2, aqui, né, nessa primeira parcela, e o limite inferior aqui nessa segunda parcela, que é o x1 aqui. Né? Então, pessoal, nesse caso aqui a coisa fica mais útil, porque é o que a gente vai usar para calcular, por exemplo, a porcentagem, por exemplo, a gente vai ver lá no estudo aplicado à sedimentologia. Eu quero calcular quantos por cento tem, numa determinada amostra, de granulometria, né? Material com a granulometria, entre um certo valor, né, de tamanho médio das partículas até um outro valor, né? Quantos por cento tem? Por exemplo, eu vou saber qual é a fração de areia fina que tem numa certa amostra, e eu sei o valor inferior que eu vou considerar para a areia fina e o valor superior de granulometria, o inferior e superior. Eu quero ver naquela faixa de granulometria quantos por cento tem no material, né, numa certa amostra. Eu posso fazer a conta usando uma expressão como essa aqui. Depois nós vamos ver como, né? Um exemplo prático. Ok, pessoal? Então, olha só, essa expressão que eu escrevi aqui embaixo, eu vou apagar aqui. O que é representativo graficamente dessa operação, né? Como é que a gente representa assim nessa operação aqui, né? Então, graficamente, isso corresponde a uma coisa desse tipo aqui, ó. A eu ter aqui o meu fzinho de x e aqui está a linha de distribuição, né? Distribuição normal aqui, né? E eu estou fazendo o seguinte, ó, eu estou calculando essa integral de um certo x1 a aqui um certo, por exemplo, x2, vamos supor que o x2 seja aqui, né? Estou calculando essa área aqui, ó. Essa área aqui entre x1 e x2. Essa área churada que eu fiz aqui assim, ó. Tá vendo aí, pessoal? O resultado dessa operação aqui nada mais é do que essa área, né? A integral de um certo x1 até x2 qualquer, né? Observe que nesse caso aqui a gente pode até fazer um teste. Se eu fizer aqui o meu x2 tender para mais infinito, né? Tender aqui para mais infinito, isso aqui vai dar 1, né? Porque a função erro de mais infinito é 1. Se eu fizer aqui o meu x1 tender para menos infinito, né? X1 lá em menos infinito, o que vai acontecer? Isso aqui vai tender para menos 1. Então, com esse menos aqui, menos com menos dá mais, fica 1 mais 1, 2, 2 sobre 2, 1. Ou seja, eu tenho 100% dos dados, eu estou integrando de menos infinito a mais infinito, que é do jeito que a gente tinha visto antes.